Eles nunca quiseram que ninguém encontrasse aqueles documentos. Esse fato sozinho já diz tudo, porque quando uma sociedade esconde algo por mais de um século, sela atrás de paredes de tribunal, enterra sob camadas de poeira, gesso e culpa, não está protegendo a história, está se protegendo. E no momento em que aqueles livros contábeis foram retirados em 1995, ainda intactos após todos aqueles anos, as pessoas que os tocaram entenderam imediatamente que estavam segurando algo que nunca deveriam ver, não porque a caligrafia era estranha, ou a tinta havia desbotado, ou as datas não batiam, mas porque cada linha, cada número, cada assinatura traçava um padrão que deveria ser impossível. Um menino de 10 anos havia administrado uma fazenda de café, não de forma simbólica, não cerimonial, mas completamente, com autoridade absoluta sobre quase 250 vidas humanas. E a parte que congelou historiadores experientes não foi o fato de ele assinar o nome, foi a forma como ele assinava. Limpa, controlada, consistente, a caligrafia de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando os trabalhadores da reforma abriram aquela seção da parede do Fórum de Vassouras, pensaram que estavam lidando com alvenaria solta. Em vez disso, encontraram o livro de registro do feitor da fazenda Rio Verde. 18 meses de anotações diárias, sem lacunas, sem correções, sem erros infantis. Apenas um registro cuidadoso e clínico de cronogramas de produção, notas disciplinares, alocação de recursos e decisões que deveriam pertencer a um adulto experiente que passara décadas gerenciando operações, e não a um menino que ainda não havia entrado na adolescência. Mas quanto mais comparavam as assinaturas, mais inevitável se tornava. Aquela era a mão de Guilherme Hargrave, com 10 anos quando a primeira anotação começou. 11 anos e meio quando a última terminou. Historiadores já tinham sussurros, rumores na verdade, de estranhezas na fazenda Rio Verde, cartas de fazendeiros vizinhos que evitavam visitar, uma correspondência do delegado selada por 90 anos por ordem judicial, citando práticas impróprias para discussão civilizada e preocupações além do alcance da lei convencional. Mas ninguém imaginava que aquelas preocupações giravam em torno de uma criança. Famílias de fazendeiros protegiam seus jovens das realidades da violência, ao menos publicamente. Queriam acreditar que estavam refinando seu sangue, criando cavalheiros que herdariam o poder com elegância. Essa ilusão morreu no momento em que o livro contábil veio à tona. Para entender o que aconteceu na fazenda Rio Verde, você precisa entender Vassouras na primavera de 1865. A riqueza se concentrava ali, como em nenhum outro lugar do Brasil. O café fluía pelo porto como água. Os morros com vista para o Rio Paraíba do Sul brilhavam com mansões construídas sobre trabalho forçado, cada uma competindo com a seguinte por prestígio. Essas não eram operações rústicas, eram verdadeiras máquinas econômicas. Apenas na fazenda Rio Verde eram 1.700 alqueires de terra fértil, produzindo café premium para o Rio de Janeiro e para a Europa. E no centro de tudo estavam Tomás e Carolina Hargrave com seu único filho, Guilherme, observando tudo com um silêncio que as pessoas achavam inquietante muito antes de alguém perceber o que aquilo significava. O menino não era como os outros do seu círculo de tutores. Enquanto os demais se mexiam, sussurravam ou perdiam o foco nas aulas, ele absorvia a informação com uma eficiência antinatural. Matemática vinha sem esforço. Memória, ainda mais. Adultos brincavam que ele havia memorizado listas de preços e padrões climáticos melhor que alguns fazendeiros com o dobro da idade de seu pai. Mas havia algo mais, algo que as pessoas não reconheceram até ser tarde demais. Guilherme observava as pessoas não com curiosidade, não com empatia, mas com análise. Ele estudava reações, postura, hesitação, como se catalogasse o comportamento humano da mesma forma que outros catalogam plantas ou insetos. A criadagem sussurrava que nada escapava dele. Ele lembrava de tudo, cada inconsistência, cada fraqueza, cada regra. Seu pai ocasionalmente o deixava sentar quieto durante as reuniões da propriedade, achando que ele não prestava muita atenção. Mas ele prestava. Escutava como a autoridade funcionava, como as decisões eram justificadas, como as regras eram dobradas ou aplicadas. E em algum lugar daquelas salas, atrás daqueles olhos cinzentos e calmos, o menino começou a construir sua própria doutrina, uma que mais tarde definiria o período mais perturbador que a fazenda Rio Verde já havia visto. Então veio a febre. Uma epidemia brutal varreu Vassouras com velocidade assustadora. Tomás e Carolina estavam visitando parentes no Rio de Janeiro, quando os primeiros sintomas atingiram Tomás.
Ele morreu em 3 dias. Carolina o seguiu 5 dias depois. Seus corpos foram enviados de volta rio acima, mas quando chegaram à fazenda Rio Verde, Guilherme já era órfão. Ele recebeu a notícia com o mesmo silêncio que demonstrava em todos os outros momentos de sua vida. Sem lágrimas, sem acessos de raiva, sem paralisia, apenas quietude. Observadores disseram que ele parecia menos uma criança de luto e mais alguém revisando informações, processando-as, categorizando-as. Mas o verdadeiro choque veio depois do funeral, quando o testamento foi lido. Thomas Hargrave havia assumido que viveria tempo suficiente para guiar o filho até a idade adulta. Por isso escreveu o testamento com uma ideia simples. O executor gerenciaria as finanças da propriedade, mas a autoridade final sobre a fazenda em si, operações diárias, disciplina, alocação de recursos, pertenceria a Guilherme. Era para ser simbólico, um aceno ao futuro do menino, um gesto formal. Ninguém imaginava que um menino de 10 anos assumiria o comando imediatamente. No entanto, foi exatamente o que aconteceu. O feitor, Jacinto Ribeiro, assumiu que continuaria administrando a fazenda até a chegada do executor da capital. Mas no dia seguinte ao funeral, Guilherme entrou no escritório de Jacinto carregando os livros contábeis de seu pai. Calmo, preciso, direto. E naquele momento Jacinto percebeu algo que nunca diria em voz alta, mas sentiria todos os dias até pedir demissão. O menino não estava fingindo, não estava sobrecarregado, não estava lidando com a dor. Ele estava tomando o controle. E tudo o que se seguiu, o silêncio nos alojamentos, o aumento da eficiência, os castigos que ficavam dentro da lei mas levavam o sofrimento além dos limites anteriores, veio daquele momento. Porque uma criança com poder absoluto é perigosa, mas uma criança que entende o poder, isso é algo muito pior. O primeiro sinal real de que algo havia mudado na fazenda Rio Verde não veio através da violência, mas através dos números. Guilherme não começou com punição, intimidação ou espetáculo. Ele começou com aritmética. Jacinto entrou no escritório do feitor certa manhã e encontrou o menino já sentado, com os livros do pai abertos em páginas precisas, marcadas com fitas. Não foi a presença da criança que o inquietou. Foi a forma como Guilherme estava ali, composto, esperando, como se aquela reunião sempre tivesse feito parte da ordem natural do dia. Estamos atrasados no cronograma, disse o menino sem saudação ou hesitação. 8% atrás da taxa de plantio do ano passado. Explique. Jacinto não era um homem tímido. Havia gerenciado mão de obra por 2 décadas, visto secas, enchentes, doenças e rebeliões. Mas naquele momento, o peso do olhar do menino, sem piscar, analítico, tirou toda a dinâmica familiar. Crianças fazem perguntas. Crianças mostram emoção. Crianças desviam o olhar quando adultos param para pensar. Mas Guilherme não estava se comportando como uma criança. Estava realizando uma auditoria, uma avaliação fria e metódica de desempenho. Foi o tempo que nos atrasou, respondeu Jacinto tentando manter a voz firme. Vamos recuperar a diferença assim que o terreno secar. Guilherme virou o livro na direção dele. O tempo foi parecido em 1849 e em 1852. Nos 2 anos a meta foi atingida com ajustes no cronograma. Seu dedo descansou nos números como se fossem leis incontestáveis da natureza. Você vai implementar o protocolo de 1852 amanhã. Relatórios diários até o anoitecer. Exijo precisão. Não era um pedido. Jacinto percebeu então a verdade que mais tarde confessaria apenas uma vez, e ainda assim em sussurros regados à cachaça. Não havia hesitação naquele menino, ele disse. Ele não estava imitando o pai. Já tinha construído seu próprio jeito de pensar e sabia exatamente até onde a lei se curvava antes de quebrar. A notícia se espalhou por Vassouras em poucos dias. O menino havia assumido o comando. Os vizinhos esperavam caos, ineficiência, talvez um colapso trágico por má gestão. O que tiveram em vez disso foi inquietante. A produção subiu. O desperdício caiu quase a zero. As metas de produção não eram apenas cumpridas, eram superadas. E durante tudo isso, Guilherme permanecia uma presença fantasmagórica na propriedade. Ele não andava como uma criança, não corria, não vagava, não se remexia. Movia-se com propósito deliberado e silencioso. As pessoas não o ouviam se aproximar até ele já estar ali. Trabalhadores nos cafezais aprenderam rápido que Guilherme aparecia sem aviso, parado, mãos cruzadas atrás das costas, observando, sempre observando. No tempo do pai era rigoroso, mas previsível. Uma infração clara levava a uma punição clara. Nada mais, nada menos. Mas sob Guilherme o sistema mudou. Ele não era impulsivo, não era cruel de forma infantil e emocional. Era algo mais frio, curioso, experimental. Tratava a fazenda como um mecanismo, com alavancas que podia puxar, pontos de pressão que podia testar, variáveis que podia ajustar, e cada pessoa na propriedade era uma variável. O incidente com Manuel,
o trabalhador do café, foi o momento em que os vizinhos começaram a suspeitar que algo estava errado na fazenda Rio Verde. O erro de Manuel foi pequeno, chuva entrando por uma janela aberta, danificando uma pequena quantidade de café beneficiado. Um erro de julgamento, mas dificilmente um crime. Jacinto acreditou nele e preparou uma tarefa extra. Guilherme discordou. Ele fez uma análise. Para onde a janela dava, qual direção o vento soprava naquela época do ano, como os padrões de umidade se formavam. Não era a indignação de um feitor. Era o raciocínio dedutivo de um matemático reconstruindo um crime. E quando sua conclusão chegou com uma certeza gelada. Você abriu a janela de propósito. Manuel protestou desesperado. Guilherme mal piscou. 5 chicotadas. Padrão, legal. Uma punição que Tomás Hargrave teria aplicado pessoalmente. Mas a decisão de Guilherme não parou por aí. Ele substituiu Jacinto, um especialista, por Márcio, um trabalhador inexperiente cuja falta de técnica faria cada golpe cair de forma imprevisível. Jacinto protestou. Outros também, mas o testamento era claro. Guilherme tinha autoridade total. E assim um menino ficou de pé num morro olhando os cafezais, instruindo um homem que nunca havia segurado um chicote a golpear outro ser humano. A lei contava os golpes, não a dor, não a precisão, não o sofrimento. Guilherme tinha descoberto a brecha. Manuel sobreviveu, mas por pouco. 3 dias de recuperação. E isso virou a próxima variável. Guilherme anunciou uma nova norma. O tempo de recuperação seria descontado das rações mensais, não só do punido, mas da família dele. No papel era defensável. Fazendeiros tinham o direito de reduzir as rações conforme a perda de mão de obra, mas na prática transformava uma punição temporária numa sentença prolongada, que se espalhava para esposas e filhos que não tinham culpa nenhuma. A fome se instalou nos alojamentos muito antes de alguém de fora perceber que algo havia mudado. Quando os fazendeiros vizinhos ouviram a história, descartaram de início como exagero. Crianças, afinal, dramatizam tudo. Acharam que Guilherme amadureceria, amoleceria, aprenderia nuances. Não entenderam que a nuance era exatamente o que o tornava perigoso. Ele não era desequilibrado, raivoso, imprudente ou violento por violência. Era sistemático. Via a fazenda como um conjunto de regras que podiam ser otimizadas, afiadas, fortalecidas. Cada limitação virava oportunidade. Cada costume virava negociável. Cada ato de misericórdia virava ineficiência. A fazenda Rio Verde mudou devagar, quase invisivelmente. A música sumiu primeiro. O canto ficou raro. As conversas silenciaram. As pessoas andavam com a cabeça mais baixa, os movimentos medidos. Os alojamentos ficaram silenciosos de um jeito que nenhuma fazenda deveria ficar. Não por brutalidade no sentido tradicional. Não havia punições em massa, nem espancamentos públicos, nem derramamento de sangue aberto. Guilherme não precisava de espetáculo. O medo no sistema dele não precisava rugir. Bastava sussurrar. Uma família podia perder rações por ficar atrás do cronograma. Uma criança podia ser punida por diminuir o ritmo por causa do calor. Doença virava responsabilidade, não condição. Todo erro virava cálculo. E todo cálculo custava algo que alguém não podia perder. No meio do verão, até Jacinto, que já se achava endurecido, bebia pesado, atormentado pela constatação de que não tinha vocabulário para o que a fazenda Rio Verde havia se tornado. Não é crueldade, disse uma vez com a voz trêmula. Crueldade implica emoção. Esse menino não sente nada. Não tem raiva, não tem prazer, só processo. E o processo mal havia começado. Quando o sol começou a nascer mais cedo em junho, a transformação na fazenda Rio Verde já havia se consolidado em algo que nenhum visitante conseguia nomear, mas todos sentiam. Não havia grandes distúrbios, nada que chamasse atenção suficiente para alarmar autoridades, nenhuma cena dramática que os vizinhos pudessem apontar como prova de que algo estava errado. Em vez disso, a mudança vinha do silêncio, daquele silêncio lento e sufocante que se instala num lugar quando as pessoas param de acreditar que o que fazem vai tornar a vida mais fácil. No tempo de Tomás Hargrave, as manhãs começavam sempre no mesmo horário previsível. As pessoas acordavam, se espreguiçavam, murmuravam cumprimentos, sacudiam o sono. Sob Guilherme, esse ritmo se dissolveu. Começou como um ajuste pequeno, uma simples mudança no horário. Guilherme descobriu que os horários tradicionais de despertar não eram exigidos por lei. Eram costumes, e costumes podiam ser alterados. Então ele adiantou o sino da manhã em 30 minutos. A diferença era pequena em teoria, mas na prática aquela meia hora de escuridão fazia algo. Quebrava algo. As pessoas acordavam tropeçando cedo demais, o corpo protestando, a mente enevoada.
Essa névoa se traduzia em produtividade mais lenta na primeira hora. E produtividade mais lenta, segundo o novo sistema de Guilherme, significava rações reduzidas. Não como punição, não como crueldade, como matemática. No fim da primeira semana, famílias inteiras comiam menos. Não porque tivessem quebrado regras, mas porque não haviam atingido médias calculadas a partir de um modelo idealizado de eficiência que nenhum corpo humano conseguia sustentar indefinidamente. Essa era a parte inquietante. O sistema não era aleatório, não era emocional. Era consistente, preciso e impiedoso em sua neutralidade. Uma máquina fria construída por uma criança que havia estudado a fazenda, não como lar, comunidade ou paisagem moral, mas como um problema lógico esperando para ser resolvido. Foi por volta dessa época que os vizinhos começaram a ouvir rumores, conversas baixas trocadas atrás das mãos em reuniões na igreja, sussurros ao longo das cercas e nos leilões de café. Nada dramático, só uma estranha consistência em cada relato. As pessoas da fazenda Rio Verde pareciam mais magras, mais fracas, mais exaustas. Não chicoteadas, não mutiladas, não visivelmente maltratadas, só esvaziadas, como se a vida fosse sendo espremida delas um pouco mais a cada semana. Quando questionado, Jacinto se recusava a dizer qualquer coisa significativa. Já havia decidido ir embora. Visitantes da fazenda Rio Verde descreviam uma atmosfera que nenhum deles conseguia explicar claramente. As coisas estavam organizadas demais, disse um fazendeiro mais tarde. Arrumadas demais, ordenadas demais. As pessoas se moviam como se tivessem medo de interromper o ar ao redor. Era uma observação que fazia pouco sentido no papel, mas todo visitante repetia alguma versão dela. Estavam olhando para uma fazenda que havia deixado de se comportar como um lugar humano. Funcionava mais como um sistema projetado, um sistema criado por alguém que não precisava de compaixão para alcançar seus objetivos. E Guilherme, ele permanecia estranhamente consistente, calmo, distante. Mantinha o escritório do pai como um santuário particular, enchendo as noites com livros contábeis, cartas, manuais e mapas. O menino lia tudo. Correspondência de fazendeiros próximos, tratados agrícolas, estratégias de rotação de culturas, até comentários legais sobre direitos de propriedade e gestão de mão de obra. Não estava estudando o que os fazendeiros diziam que faziam. Estava estudando o que a lei permitia que fizessem. A diferença era tudo. Quanto mais aprendia, mais preciso ficava. Um relato descrevia uma mulher que pediu atendimento médico para o filho. Em circunstâncias normais, o feitor concederia permissão. Doença era levada a sério, ao menos para preservar a mão de obra. Mas no sistema de Guilherme, ir ao médico significava deixar o trabalho. E deixar o trabalho significava produtividade reduzida. E produtividade reduzida significava rações reduzidas. A mulher hesitava. Se buscasse ajuda, a família passaria fome. Se não buscasse, o filho poderia piorar. As regras de Guilherme não proibiam o cuidado. Apenas tornavam caro e esse custo forçava as pessoas a decisões impossíveis. Outro relato contava de um trabalhador que desenvolveu uma claudicação depois de pisar numa pedra escondida no cafezal. No tempo de Tomás, ele talvez ganhasse tempo de descanso ou tarefas mais leves. Sob Guilherme, tarefas mais leves significavam produção menor. Produção menor significava rações reduzidas. Rações reduzidas significavam fraqueza. Fraqueza significava produção ainda menor no mês seguinte. E o ciclo apertava como um torno. Não era tortura no sentido tradicional. Era sufocamento estrutural. Um sistema projetado para que um momento de infortúnio se transformasse em punição, sem que um único chicote fosse erguido. Essas histórias vazavam para as fazendas vizinhas levadas por comerciantes, visitantes e pelo ocasional trabalhador que conseguia trocar algumas palavras com outros nas rotas de domingo. Soavam inacreditáveis para quem ouvia pela primeira vez. Não porque fossem brutais demais, mas porque eram lógicas demais, metódicas demais. A escravidão já era uma instituição profundamente violenta, mas funcionava tanto por emoção quanto por economia. Raiva, impaciência, ego, tudo tinha papel, mas Guilherme havia retirado a emoção da equação. Tinha substituído a brutalidade tradicional por algo muito mais devastador: eficiência. Jacinto, por sua vez, ficava cada vez mais ansioso. Toda vez que confrontava Guilherme, o menino respondia com a mesma precisão silenciosa: "Identifique a regra que estou quebrando." E Jacinto não conseguia.
Era isso que o levava à demissão. Não era o que Guilherme fazia. Era o fato de ele ficar sempre do lado seguro de cada lei. Seguro o bastante para que as autoridades não vissem nada de errado. Seguro o bastante para que os vizinhos descartassem as preocupações. Seguro o bastante para que todo o sistema pudesse ser justificado, com livros contábeis organizados documentando ganhos de produtividade e redução de desperdício. Em junho, quando o tio Roberto finalmente chegou da capital, esperava caos. Em vez disso, entrou numa fazenda funcionando melhor do que nunca. Viu registros limpos, operações eficientes, políticas claras. Viu ordem. O que não viu porque não sabia o que procurar foi o custo daquela ordem. Confundiu silêncio com disciplina, vazio com obediência, arrumação com prosperidade. Nas 2 semanas que passou ali, nunca caminhou pelos alojamentos à noite, nunca ouviu a ausência de risadas, nunca percebeu que as pessoas só falavam com ele quando eram faladas, e mesmo assim, com a cautela submissa de animais treinados para não serem notados. Foi embora tranquilo. Jacinto entregou o pedido de demissão 2 semanas depois, e quando cavalgou para longe da fazenda Rio Verde pela última vez, não olhou para trás porque sabia o que todo mundo se recusava a admitir. O menino não estava aprendendo a administrar uma fazenda, estava transformando-a em algo inteiramente novo. Quando Jacinto finalmente deixou a fazenda Rio Verde, a fazenda não o lamentou. Sua saída escorregou para a rotina diária como uma pedra que desaparece sob a superfície de um rio de corrente lenta, mal notada, exceto pela leve ondulação que marcava onde algo antes existia. Aqueles que viveram sob sua supervisão por anos não sentiram alívio quando a notícia se espalhou, porque na altura em que ele saía, já não era ele a força que moldava seus dias. Era Guilherme, e o menino não perdeu tempo instalando alguém mais adequado à sua visão. Davi Prado chegou não com autoridade, mas com entusiasmo. 26 anos, ambicioso e dolorosamente consciente de como suas perspectivas eram limitadas em outras fazendas. Trabalhava na casa de beneficiamento sonhando com ascensão, mas barrado por homens com reputações mais fortes ou conexões familiares. Guilherme lhe ofereceu algo que aqueles outros fazendeiros nunca ofereceriam. Um sistema sem ambiguidade, sem segundas intenções, sem expectativas de julgamento ou experiência, apenas execução. Na primeira reunião, Guilherme lhe fez uma única pergunta, que revelou a natureza da nova ordem mais claramente que qualquer regra ou livro contábil. Você consegue seguir instruções com precisão absoluta, sem modificações? Davi, que havia sido repreendido metade da vida por pensar por conta própria, quase sorriu. Sim, senhor, exatamente. Era tudo de que Guilherme precisava. A partir daquele momento, os ritmos da fazenda se apertaram. A lealdade de Davi não vinha do medo nem da admiração, mas do conforto da clareza. Guilherme não queria opinião moral, não queria interpretação, queria funcionamento. E Davi se tornou o instrumento perfeito, obediente, sem questionar, eficiente. Com um novo feitor garantido, Guilherme expandiu o sistema que vinha construindo em silêncio desde a primavera. Passara meses estudando as cartas do pai, lendo manuais, analisando como as fazendas vizinhas funcionavam. A maioria dos fazendeiros usava diretrizes, tendências, expectativas tradicionais. Guilherme usava matemática, calculava o potencial de produção com base em idade, capacidade física e padrões dos cafezais. Mapeava ineficiências. Comparava desempenho entre fileiras, tarefas e horas. Para ele, a fazenda não era uma comunidade, era uma fórmula. Uma das primeiras novas normas sob a administração de Davi foi o que ele chamou de microcontabilidade. Exigia um detalhamento diário da eficiência de cada indivíduo. As pessoas não eram mais agrupadas em categorias amplas como trabalhadores de campo, serviçais da casa ou beneficiadores de café. Cada pessoa virava um dado com produção mensurável, comparada aos valores esperados calculados dos anos anteriores. Se alguém ficasse abaixo da expectativa, as rações eram reduzidas. Se excedesse, nada mudava. Guilherme acreditava que recompensas distorciam os dados. O efeito psicológico desse sistema foi catastrófico. Os trabalhadores começaram a temer não a punição, mas a variação. Para evitar o corte de rações, se forçavam além dos limites seguros. Trabalhadores mais velhos forçavam tendões e enfraqueciam articulações. Os mais jovens se desgastavam antes de chegar à idade adulta. Os acidentes aumentaram, mas eram sutis. Fraturas por fadiga, rupturas musculares, colapsos por exaustão que não pareciam dramáticos o suficiente para chamar atenção externa. Guilherme não punia acidentes diretamente. Simplesmente reduzia as rações pela produção perdida.
E como as rações reduzidas tornavam a recuperação mais difícil, os acidentes duravam mais. Não era um ciclo de brutalidade, era um ciclo de deterioração. Davi registrava cada número com precisão obediente. Sem perceber ou talvez sem querer reconhecer o que aqueles números significavam, admirava o sistema. Tornava seu trabalho previsível. Não precisava negociar com os trabalhadores. Não precisava discutir, não precisava intervir. O menino tomava as decisões. Davi as aplicava. E como Davi não resistia nem questionava nada, Guilherme ficou mais ousado. No final daquele verão, as histórias silenciosas que vazavam por vassouras se tornaram mais frequentes. Uma criança de não mais de 9 anos desmaiando no cafezal por exaustão de calor, só para voltar no dia seguinte, porque descanso significava corte de rações. Um homem punido não por desobediência, mas por cantarolar enquanto trabalhava. Uma jovem disciplinada por diminuir o ritmo quando o bebê adoeceu, porque o sistema de Guilherme não reconhecia distração como categoria válida de ineficiência. Ela enfrentava uma escolha: abandonar temporariamente a criança para manter a produção ou ficar e ver os dois descerem para a fome. Para quem estava de fora, essas histórias soavam como exagero. Os vizinhos diziam que os escravizados sempre contavam casos para ganhar simpatia. Não conseguiam imaginar, não queriam imaginar, que um menino mal capaz de segurar uma pena direito tivesse transformado uma fazenda num mecanismo perfeitamente afinado de sofrimento silencioso. Até quem ouvia os murmúrios os descartava. Crianças não pensam assim, diziam. Mas Guilherme pensava exatamente assim. E quanto mais refinava seu sistema, mais perturbadores ficavam seus insights. Ele reconhecia padrões que outros gerentes nunca consideravam. Notava que as pessoas trabalhavam mais devagar quando certas tarefas lembravam membros da família em fazendas próximas. Então eliminou todas as visitas entre fazendas. As famílias não podiam mais se ver. A regra não era cruel à primeira vista. Nada proibia os donos de limitar o movimento. Mas o efeito foi devastador. Pais não viam filhos. Esposas não visitavam irmãos. Avós não seguravam netos. Os laços emocionais se desgastavam sob pressão. As pessoas ficavam mais obedientes, mais silenciosas, mais sem esperança. Então veio a norma sobre ineficiências noturnas. Guilherme mapeou o comportamento noturno, notando que quem ficava acordado até mais tarde produzia um pouco menos de café na manhã seguinte. Então introduziu um toque de recolher, não imposto por punição que chamasse atenção. Em vez disso, as rações eram ajustadas para quem fosse pego acordado depois do horário determinado. Ficar acordado deixava você com fome. A fome fazia você dormir mais cedo. O sono fazia você trabalhar mais. O sistema era impiedoso em sua simplicidade. Em agosto, a atmosfera da fazenda havia mudado tanto que os visitantes a descreviam com linguagem inquietante. O lugar parece drenado, disse um fazendeiro. Outro afirmou que o ar parecia apertado, como se o som estivesse sendo suprimido. Um terceiro, normalmente indiferente ao sofrimento dos escravizados, admitiu em particular: tem algo de antinatural naquele menino. Algo nos olhos dele. Ele não olha para as pessoas, ele as estuda. E mesmo assim, cada livro contábil que Guilherme produzia era impecável. Cada relatório que Davi entregava aos fazendeiros vizinhos mostrava a produção crescente, desperdício caindo, lucros aumentando. No papel, a fazenda Rio Verde estava florescendo. Na realidade, tinha se tornado algo completamente diferente. Não uma fazenda, não um lar, nem mesmo um sistema de trabalho. Tinha se tornado um experimento, conduzido por alguém jovem demais para entender o que a moral deveria conter. Certa noite, depois de revisar os cálculos da semana, Guilherme escreveu uma frase em suas anotações particulares, que os historiadores mais tarde chamariam de chave para entender tudo o que viria a seguir. A eficiência máxima exige a remoção de todas as variáveis derivadas da emoção. Não se referia a dele, referia-se a deles. No início do outono, a fazenda Rio Verde havia se acomodado num ritmo tão preciso que poderia ser confundido com disciplina se você não olhasse de perto. De longe, você via trabalho sendo feito em ritmo recorde, fileiras perfeitas, cestos de café cheios de forma uniforme, tarefas concluídas antes do prazo. Tudo parecia calmo, ordenado, eficiente. Mas quanto mais você se aproximava dos cafezais, mais essa ilusão se quebrava. Conversa era rara, risada extinta. Até murmúrios casuais haviam desaparecido. As pessoas não se moviam mais como trabalhadores. Moviam-se como pessoas calculando cada respiração, cada passo, cada gesto, rezando inconscientemente para não ficarem abaixo de algum limiar invisível que o menino pudesse estar monitorando. O assustador não era que Guilherme impusesse tantas regras, era que ele raramente precisava.
Seu sistema havia se infiltrado na mente de todos na propriedade. Não era preciso bater nas pessoas quando elas se policiavam sozinhas. Não era preciso ameaçar punição quando elas viviam em medo perpétuo de acionar o próximo elo na cadeia de consequências dele. Nada mais era aleatório na fazenda Rio Verde. Nem fome, nem descanso, nem sofrimento. Tudo era proporcional, calculado, previsível. O sofrimento não era caos, era padrão. No tempo de Thomas Hargrave, falhas eram toleradas porque falhas eram humanas. Sob Guilherme, qualquer coisa humana virava motivo de correção. Quando o tio Roberto saiu em junho, tranquilizado pela ordem superficial, Guilherme ganhou algo que antes não tinha: espaço. Espaço para expandir suas ideias. Espaço para implementar sistemas que só havia teorizado em suas anotações particulares. Espaço para explorar o conceito que mais o fascinava: a diferença entre controle e influência. Controle era forçar alguém a fazer algo. Influência era criar condições em que nenhuma outra escolha existisse. A maioria dos fazendeiros governava por controle, mas um menino de 10 anos tinha começado a experimentar influência. Um dos primeiros exemplos veio de um detalhe que a maioria dos donos de fazenda nunca considerava importante: as rotações de tarefas. Normalmente, os trabalhadores alternavam tarefas semanal ou mensalmente para evitar exaustão. Guilherme decidiu que as rotações produziam ineficiência. Trabalhadores especializados produzem mais, escreveu no livro contábil. A rotação introduz tempo desnecessário de reaprendizado. Então eliminou completamente a rotação de tarefas. Quem beneficiava café beneficiaria café para sempre. Quem capinava capinaria até falhar fisicamente. Quem carregava água carregaria água até as pernas cederem. A monotonia se tornou um peso mais pesado que correntes. Depois veio a questão da tributação de erros. Guilherme calculou uma margem média de erro para cada tarefa. Quanto tempo uma pessoa normalmente levava para ajustar uma ferramenta, reposicionar um cesto ou corrigir uma fileira desalinhada. Então declarou aqueles momentos intervalos improdutivos. Cada segundo de tempo improdutivo era somado no fim da semana e descontado das rações. Para evitar perder comida, as pessoas se apressavam, suando, tremendo, aterrorizadas com a hesitação. Os acidentes dobraram. A precisão piorou. E quando a precisão piorava, Guilherme implementava correções adicionais. Era uma espiral projetada não para destruir as pessoas rapidamente, mas para desmoroná-las de forma constante. Davi seguia todos esses procedimentos sem hesitar. Para ele aquilo não era crueldade. Era clareza. Passara anos lidando com fazendeiros que se contradiziam, que prometiam uma coisa e exigiam outra. Guilherme, em contraste, era confiável, metódico, previsível. Se Davi executasse as instruções exatamente, as recompensas vinham. Guilherme até lhe deu um livro contábil próprio, onde todo dia ele registrava as métricas de cumprimento. No fim de cada mês, o menino revisava a eficiência do feitor, da mesma forma que revisava a dos trabalhadores. Davi acabou preso no mesmo concurso silencioso por aprovação que todos os outros. Só não percebia. Em setembro, a atmosfera dos alojamentos havia se tornado algo que os fazendeiros visitantes não conseguiam ignorar completamente. Alguns a descreviam como antinatural. Outros diziam que parecia que o ar prendia a respiração. Os visitantes mais perceptivos notavam a ausência de algo tão comum na vida das fazendas que nunca haviam percebido que importava. Não havia sons de comunidade, nem canto, nem conversas que saíam depois do escuro, nem pequenos bolsões de riso, nem trocas sussurradas entre famílias. Nada. Mas como tudo no papel parecia perfeito, os de fora descartavam o desconforto. Achavam que as pessoas estavam simplesmente se adaptando à nova administração, sob um menino que eventualmente aprenderia moderação. Afinal, Guilherme não chicoteava as pessoas em excesso, não organizava punições violentas, não quebrava a lei. Se algo obedecia à lei com precisão inquietante. Então veio o incidente que dividiu a realidade da fazenda em antes e depois, o único momento em que Guilherme revelou toda a extensão de seu pensamento. Começou com um homem chamado Jonas que trabalhava na casa de beneficiamento. Jonas era conhecido pela força. Sempre fora confiável. Mas certa manhã, depois de semanas de exaustão por redução de rações, ele desabou. Seu cesto virou café espalhado. No tempo de Tomás, isso teria gerado preocupação. Sob Jacinto, seria tratado em silêncio. Sob Guilherme, disparou um recálculo. Davi relatou o desmaio no resumo noturno. Guilherme leu a anotação 2 vezes. Então escreveu algo que surpreendeu até seu feitor leal. Desmaio indica fraqueza sistêmica. Fraqueza sistêmica indica má alocação de recursos. Identifique a causa raiz. Corrija a variável. Davi não entendeu. Senhor, ele só desmaiou. Eu não sei o que o senhor quer dizer com causa raiz.
Guilherme virou-se para ele com aquela calma perturbadora e constante. As pessoas não desmaiam aleatoriamente. Algo permitiu que a fraqueza se desenvolvesse. Algo ou alguém a possibilitou. O sistema precisa ser corrigido. Na manhã seguinte, ele reuniu os trabalhadores do campo. Jonas, ainda tonto, mas de pé, foi colocado na frente. Guilherme se dirigiu a eles com toda a autoridade de um gerente experiente, voz plana e sem pressa. Um desmaio indica supervisão ineficiente, disse. Portanto, a supervisão precisa se ajustar. Não puniu Jonas, puniu o líder do grupo responsável por supervisioná-lo. 5 chicotadas aplicadas pelo homem menos experiente disponível. Legal, defensável, tecnicamente correto, mas psicologicamente devastador. Pela primeira vez, as pessoas entenderam toda a extensão da mente de Guilherme. Erros não eram acidentes. Eram falhas do sistema, e sistemas, na visão dele, podiam sempre ser apertados. O desmaio não era o problema, era o sintoma. E o menino havia decidido que o sistema precisava sofrer até o sintoma nunca mais aparecer. Depois da punição do líder do grupo, algo fundamental mudou dentro da fazenda Rio Verde. Algo que os de fora não podiam medir no papel, mas todos que viviam ali sentiam no fundo dos ossos. Até aquele ponto, as regras de Guilherme miravam indivíduos. Falhas de produção resultavam em consequências pessoais. Acidentes criavam reduções pessoais de rações. Erros eram isolados, mas uma vez que puniu um supervisor pelo desmaio de outro homem, um novo princípio surgiu, muito mais perigoso que as regras anteriores. Responsabilidade coletiva. Era um conceito que nenhuma fazenda de vassouras jamais havia implementado. A escravidão se baseava em controle individualizado, cada um responsável pela própria obediência, cada infração punida conforme o infrator. Mas Guilherme havia descoberto algo que levaria décadas para psicólogos modernos articular. A mente humana teme consequências compartilhadas mais profundamente que as pessoais. Quando uma punição pode cair sobre uma pessoa inocente por causa do seu erro, forma-se uma tensão que apaga qualquer margem de erro. E foi exatamente isso que aconteceu na fazenda Rio Verde. Em poucos dias, os grupos começaram a se policiar com terror silencioso. Homens corrigiam uns aos outros antes que o feitor notasse. Mulheres trabalhavam mesmo doentes de calor em vez de pedir água. Meninos mais novos pairavam nervosos em torno dos trabalhadores mais velhos, tentando antecipar a próxima tarefa antes que as ordens fossem dadas. Até crianças pequenas aprenderam a ficar caladas, aterrorizadas que um som qualquer pudesse quebrar a concentração e acionar alguma métrica invisível. Os alojamentos já não pareciam uma comunidade. Pareciam compartimentos de uma máquina que Guilherme havia construído, cada um interconectado, cada um aterrorizado em causar um mau funcionamento. Essa mudança marcou o início do que historiadores mais tarde descreveriam como a era psicológica da fazenda Rio Verde. O menino já não precisava de novas regras escritas para apertar o controle. Bastava ajustar as condições ao redor das existentes, e as pessoas respondiam automaticamente. Onde o pai usava autoridade para impor disciplina, Guilherme usava influência. Influência não provocava rebelião. Influência não inflamava ressentimento. Influência se infiltrava no senso de realidade de uma pessoa, até que ela acreditasse que o sistema em si, e não o menino, era responsável por seu sofrimento, e o menino entendia isso perfeitamente. Certa noite, no final de setembro, Davi entregou o resumo semanal e Guilherme parou numa página que detalhava pequenos acidentes pela fazenda, cortes nas pontas dos dedos do beneficiamento, queimaduras de areia nos sacos de café, dor nas articulações por movimentos repetitivos. Nenhum deles era incomum, mas a frequência maior indicava outra coisa. As pessoas estavam se forçando demais. Na mente de um feitor experiente, isso poderia sinalizar necessidade de pausas ou ajustes pequenos. Na mente de Guilherme, revelava algo mais valioso, uma falha no mecanismo psicológico que ele projetava. As pessoas estão perdendo eficiência por medo de consequência coletiva, escreveu. O medo é eficaz, mas a instabilidade reduz a produção. Estabilidade é necessária. Na manhã seguinte, surgiu uma nova norma. Períodos de pausa. Não para descanso, não por misericórdia, não por saúde. Os períodos de pausa existiam para estabilizar a produção. 15 minutos 2 vezes por dia em intervalos fixos determinados pelos cálculos de Guilherme. Nem mais nem menos. As pessoas eram obrigadas a sentar, beber água e permanecer em silêncio. Quem falasse durante a pausa tinha rações cortadas por comunicação não autorizada. Quem se levantasse cedo era penalizado.
Quem trabalhasse cedo era punido por violar protocolos de eficiência. Essas pausas nada tinham a ver com humanidade. Eram válvulas de pressão num sistema que ele não queria que desmoronasse sob o próprio peso. Havia algo arrepiante em ver um menino de 10 anos monitorar adultos como um cientista monitora camundongos de laboratório. Ele ficava à distância, mãos atrás das costas, observando como as pessoas sentavam, como respiravam, como se recuperavam. Notava com que rapidez os trabalhadores voltavam ao ritmo completo, como os padrões de fadiga mudavam. Toda a observação ia para os cadernos dele, páginas e páginas de medições, comparações, modelos. Nenhuma criança deveria ser capaz de pensar daquele jeito. Mas Guilherme não pensava como criança, nem mesmo como um típico dono de fazenda. Pensava como alguém fascinado pelo controle em si, não por prazer emocional ou raiva, mas pela pureza do mecanismo. E quanto mais estudava, mais profundos ficavam seus métodos. Visitantes que passavam pela fazenda Rio Verde não notavam nada disso diretamente. Viam cafezais ordenados, equipamentos limpos, um jovem feitor ansioso para impressionar e um menino quieto cuja calma educada os inquietava mais do que admitiam. Em conversas nas tavernas locais, fazendeiros vizinhos às vezes mencionavam a compostura sobrenatural do menino. Um descreveu o encontro no pátio. Ele escuta demais, disse o homem. Não como um menino aprendendo, mas como alguém esperando para ver o que você revela sem perceber. Essa era a sutileza que ninguém ainda entendia. Guilherme estudava os adultos da mesma forma que estudava os trabalhadores. Observava inconsistências, reações emocionais, comentários desguardados, não porque os temesse, mas porque precisava entender como pensavam. Os adultos presumiam que eram superiores a uma criança. Nunca perceberam que a criança os mapeava, coletava dados para prevê-los, antecipá-los, superá-los. Então veio a recalibração de rações. Certa noite, no início de outubro, Guilherme comparou os registros de rações com os gráficos de produtividade e notou algo. Os trabalhadores mais eficientes estavam comendo demais. Do ponto de vista humano era lógico. Trabalhavam mais, então precisavam de mais comida. Mas Guilherme não pensava nas necessidades deles. Pensava nas produções. Se eram eficientes nos níveis atuais de ração, raciocinou. Reduzir essas rações testaria se a produção dependia de comida ou de disciplina. Na semana seguinte, as porções de ração foram reduzidas em todos os grupos de maior desempenho. Nada tinha a ver com punição, nada com fracasso, tudo com experimentação. Davi, confuso mas obediente, executou a redução. Os trabalhadores entraram em pânico. O sistema não fazia mais sentido. A eficiência deveria protegê-los, mas Guilherme não oferecia proteção. Testava os limites da resistência humana. Moralidade não entrava na equação. Em meados de outubro, os murmúrios voltaram a se espalhar por Vassouras. Desta vez o tom havia mudado. As pessoas não acusavam Guilherme de crueldade. Expressavam algo mais difícil de articular: desconforto. Homens que se orgulhavam da dureza, da compreensão da vida nas fazendas admitiam que não sabiam ler o menino. Ele é calmo demais, disse um. Você fala com ele e sente que ele já decidiu algo sobre você. Mas foi o delegado de Vassouras. O mesmo homem cuja correspondência selada décadas depois revelaria pistas sobre a fazenda Rio Verde. Quem descreveu melhor? Aquele menino, disse baixinho, não está administrando uma fazenda. Está administrando um sistema. E sistemas não param sozinhos. No final de outubro, a fazenda Rio Verde já não funcionava como nenhuma outra fazenda do Rio de Janeiro. Tinha se tornado algo mais frio, mais apertado, mais projetado do que qualquer coisa que a região já havia visto. O que aterrorizava as pessoas que viviam ali não era a ameaça de punição. Punição ao menos tinha limites. O que as aterrorizava era a imprevisibilidade da lógica de Guilherme. O menino não reagia aos eventos como os adultos. Não ficava com raiva. Não ficava frustrado. Não demonstrava orgulho ou decepção. Simplesmente corrigia constantemente e implacavelmente, como se cada momento de cada dia fosse um problema, esperando uma solução mais eficiente. As reduções de ração para os trabalhadores mais produtivos enviaram a mensagem mais clara até então. Não existia zona segura. Você não podia trabalhar para conseguir tratamento melhor. Não podia descansar para conseguir misericórdia. Não podia negociar alívio. Tudo era dado, e dado nas mãos de Guilherme virava combustível para a próxima iteração do sistema. As pessoas começavam a perder peso rapidamente, não por fome aberta, mas por erosão matemática. Algumas onças cortadas esta semana, algumas a mais na seguinte. 1 hora de produção perdida contava contra o mês seguinte. Uma leve claudicação contava em dobro. Um espirro durante o trabalho contava como gesto interruptivo. Guilherme nunca usava as palavras punição ou disciplina.
Preferia termos como ajuste, compensação e realocação, palavras que tiravam a humanidade do sofrimento. Mas não eram só os trabalhadores que sentiam o laço apertando. Davi também sentia, embora não percebesse de início. Guilherme sempre o monitorava, mas agora o menino o observava com foco ainda maior. Avaliava a postura do feitor, o tempo de resposta, o tom de voz, até o tempo que levava para responder a uma pergunta. Quando Davi deixava passar uma inconsistência no relatório de um trabalhador, Guilherme anotava. Quando Davi permitia alguns minutos extras para alguém se recuperar do calor, Guilherme calculava a perda de produtividade. E embora nunca erguesse a voz, começou a se dirigir ao feitor com a mesma frieza exata que usava com todos os outros. Você atrasou a ação corretiva em 4 minutos, disse uma vez depois de ver Davi hesitar antes de confrontar um trabalhador exausto. Isso introduz ineficiência. Atrasos levam a menor conformidade. Menor conformidade leva a menor produção. Corrija o comportamento raiz. Foi a primeira vez que Davi sentiu algo que nunca havia sentido antes: medo do próprio menino. Nessa altura, Guilherme havia passado de ajustes estruturais para condicionamento psicológico. Descobriu padrões que a maioria dos adultos nunca notava. Por exemplo, percebeu que as pessoas trabalhavam mais rápido quando não sabiam quem estava sendo avaliado. Então introduziu dias de avaliação aleatória, quando os trabalhadores eram informados de que qualquer um deles poderia ser observado e classificado, mas ninguém sabia quem. Alguns dias avaliava todo mundo, outros dias ninguém. A incerteza aumentava a tensão e, portanto, a produção. Também notou que as pessoas relaxavam um pouco depois do pôr do sol, achando que as piores tarefas do dia haviam terminado. Então Guilherme introduziu inspeções noturnas, caminhando pelos alojamentos com uma lanterna, anotando quem estava acordado, quem sussurrava, quem parecia cansado demais ou alerta demais. Essas inspeções não eram para pegar infrações, eram para lembrar que a observação nunca acabava. Talvez o desenvolvimento mais perturbador tenha vindo do crescente interesse de Guilherme no que ele chamava de desvio comportamental. Começou a documentar mudanças mínimas nos estados físicos e emocionais das pessoas. Um homem que antes ficava ereto agora curvava os ombros. Uma mulher que cantava baixinho enquanto trabalhava havia parado completamente. Um menino que brincava com gravetos depois do escuro agora ficava imóvel junto à porta da cabana. Guilherme registrava essas mudanças como se fossem padrões climáticos. Para ele, o declínio emocional não era tragédia, era dado. E então fez uma observação que gelou Davi no momento em que a ouviu. As pessoas obedecem de forma mais consistente quando a esperança é inconsistente. A maioria dos donos de fazenda, até os cruéis, entendia o valor de regras previsíveis. Guilherme acreditava no oposto. Previsibilidade criava padrões. Padrões criavam expectativas. Expectativas criavam pontos fracos. Se as pessoas esperassem alívio depois de certa quantidade de sofrimento, elas se controlariam. Se esperassem punição após uma infração específica, elas se ajustariam em torno dela. Mas se não conseguissem antecipar quando o sistema as corrigiria, se tornariam permanentemente vigilantes. E vigilância permanente na mente de Guilherme equivalia à eficiência máxima. Foi nesse período que as fazendas vizinhas começaram a ver os sinais mais visíveis da transformação da fazenda Rio Verde. Trabalhadores de outras propriedades às vezes encontravam trabalhadores da Rio Verde durante trocas supervisionadas, de mercadorias aos domingos ou breves cruzamentos de rotas. O que viam os perturbava profundamente. Os trabalhadores da Rio Verde pareciam ocos, não apenas cansados, mas esvaziados. Olhos fundos, movimentos robóticos, fala curta como se cada palavra custasse algo. Um homem descreveu mais tarde o encontro com uma mãe da Rio Verde, que parecia aterrorizada em responder perguntas simples sobre a saúde. Ela ficava olhando por cima do ombro, disse ele, não para um feitor, mas para algo mais, algo que não conseguia nomear, como se o ar em si pudesse puni-la. A notícia se espalhou rápido. Nas reuniões da igreja, pequenos grupos de fazendeiros sussurravam sobre a estranha atmosfera da fazenda Rio Verde. Alguns insistiam que nada estava errado. Afinal, os lucros subiam. Outros admitiam que algo não parecia natural. Mas ninguém tomava providências. Ninguém pensava em denunciar um menino que tecnicamente não quebrava nenhuma lei. Ninguém queria enfrentar a possibilidade de que uma criança estivesse administrando um sistema mais gelado do que qualquer coisa que adultos haviam conseguido criar. O delegado de Vassouras, porém, prestava atenção. Recebera cartas particulares, relatos informais, descrições vagas, nenhuma com algo acionável, mas todas com o mesmo fio condutor. A sensação de que a fazenda parecia errada. Não violenta, não caótica, errada. Quando visitou em outubro,
sob o pretexto de verificar transferências de propriedade, notou algo que nunca conseguiu descrever completamente nos relatórios: silêncio. Não o silêncio da ordem, silêncio como uma respiração presa, como algo que observava de volta. Viu o menino brevemente parado perto da casa de beneficiamento, mãos atrás das costas, postura perfeita, expressão indecifrável. Guilherme acenou educadamente, calmo e composto. O delegado não conseguiu explicar depois, mas algo no olhar da criança o perturbou mais que qualquer feitor endurecido. Os olhos dele, escreveu na correspondência selada, não refletem infância, refletem cálculo. O que ele não sabia, o que ninguém fora da fazenda Rio Verde sabia, era que Guilherme já havia começado a planejar a próxima fase do sistema. Uma fase que empurraria a fazenda além do medo, além da exaustão, além da obediência. Uma fase projetada não só para controlar o comportamento, mas para remodelar a identidade em si. Em novembro, a fazenda Rio Verde havia cruzado um limiar que nem as pessoas que viviam ali conseguiam articular. O medo era constante havia meses, mas algo mais profundo começou a tomar forma. Algo que os historiadores mais tarde teriam dificuldade para categorizar. Não era opressão normal. Não era brutalidade no sentido tradicional. Era algo mais frio, mais íntimo, um reprogramamento psicológico disfarçado de disciplina de fazenda. Guilherme havia descoberto que, quando as pessoas estavam exaustas, famintas e com medo, seu senso de si se afrouxava, suas identidades amoleciam, seus pensamentos se tornavam maleáveis, mas o medo sozinho só levava até certo ponto. Para remodelar mentes ele precisava de outra coisa. Consistência, não bondade, não misericórdia, só consistência. Regras que nunca vacilassem, padrões que nunca quebrassem. Um sistema que operasse com a confiabilidade gelada de uma máquina. As pessoas se quebram sob o caos, mas se transformam sob estrutura. E era exatamente isso que Guilherme queria. O sinal mais claro veio na segunda semana de novembro, quando ele introduziu o que chamou de atribuição preditiva de tarefas. Até então, as tarefas eram designadas diariamente por Davi, com instruções descendo pela cadeia de comando. Mas Guilherme notou que a incerteza, a espera para saber qual tarefa você receberia, criava ansiedade que reduzia a produtividade da manhã cedo. Então mudou o sistema. Agora cada pessoa recebia uma identidade de função que nunca mudava. Colhedores de café continuavam colhedores de café. Carregadores de água continuavam carregadores de água. Varredores, cortadores, limpadores, todos permanentemente presos a uma única identidade. Isso fez mais do que agilizar o trabalho. Cortou a capacidade de imaginar qualquer coisa diferente. As pessoas pararam de se ver como mães, pais, irmãos, indivíduos. Passaram a se ver como a tarefa que Guilherme havia atribuído. Um colhedor não era uma pessoa que colhia café. Era um colhedor. Um carregador não era alguém que carregava água. Era um carregador. A fazenda não controlava apenas o trabalho. Definia a identidade. E o menino entendia exatamente o que fazia. Certa noite, Guilherme escreveu em suas anotações particulares: as pessoas produzem eficiência máxima quando a identidade se alinha com a função. A identidade precisa ser estreitada. Na semana seguinte, testou essa teoria ainda mais. Introduziu períodos de reforço de identidade, intervalos de 15 minutos em que as pessoas eram obrigadas a repetir em voz baixa, ritmicamente, sem desviar, uma frase descrevendo sua função atribuída. Um colhedor de café murmurava: eu colho, eu colho, eu colho. Um carregador: eu carrego, eu carrego, eu carrego. Um beneficiador: eu limpo, eu limpo, eu limpo. Davi achou o exercício estranho, mas inofensivo. Não entendia o propósito psicológico. Guilherme não estava apenas fazendo-os repetir palavras. Estava erodindo o espaço dentro da mente onde a resistência cresce. Se você disser a uma pessoa sua identidade por tempo suficiente, a mente começa a se remodelar em torno da repetição. Vizinhos que visitaram nessa época acharam os trabalhadores estranhamente complacentes, não obedientes, complacentes, movimentos sincronizados, vozes baixas, olhos opacos. Não tinham mais medo de punição. Tinham medo de quebrar o ritmo. Até a respiração parecia medida. Um fazendeiro de uma propriedade próxima disse mais tarde que era como ver pessoas que haviam esquecido como existir fora das regras. Mas Guilherme não havia terminado. Começou a testar os limites do desapego emocional. Notou que crianças diminuíam a produtividade quando choravam ou buscavam a atenção dos pais. Essa interação emocional criava ineficiência. Então introduziu uma estratégia de separação, não uma dramática e visível que chamasse atenção, mas um rearranjo sutil dos alojamentos.
Famílias foram mudadas para cabanas diferentes, separadas por pequenas distâncias que tornavam visitas noturnas difíceis e arriscadas. Crianças dormiam com trabalhadores mais velhos. Pais dormiam com grupos de trabalho designados. E como visitar fora das cabanas designadas significava tempo gasto sem dormir, e portanto produção reduzida pela manhã, muitos pararam de tentar. A família se tornou secundária à função. Isso não era inédito na instituição da escravidão, mas a forma como Guilherme implementou, a lógica por trás, a precisão era diferente de qualquer coisa que a região havia testemunhado, e com os laços familiares enfraquecidos, outra camada de identidade caiu. A fase seguinte surgiu de uma observação que Guilherme fez enquanto via um grupo lutando para levantar cestos pesados. Notou que quando uma pessoa tropeçava, outras instintivamente se moviam para ajudar, mesmo que isso as atrasasse. A compaixão criava ineficiência. Naquela noite escreveu: comportamento altruísta reduz a produção total. Remova o incentivo à assistência. Na manhã seguinte anunciou uma nova norma. Quem ajudasse outro trabalhador sem instrução específica, teria a ração reduzida na mesma porcentagem da falha que corrigiu. Ajudar alguém virou risco. Compaixão virou responsabilidade. Bondade virou ameaça. No fim de novembro, os trabalhadores da Rio Verde haviam parado completamente de se ajudar. Uma mulher que tropeçava não recebia mão estendida. Um homem que deixava o cesto cair tinha que pegá-lo sozinho. Ninguém estendia a mão. Ninguém intervinha. Todos fingiam não ver. Guilherme havia transformado o instinto humano de empatia num cálculo de sobrevivência. Nesse ponto, Davi começou a lutar com um desconforto silencioso. Não ousava questionar Guilherme abertamente, mas a consciência do feitor, treinada por anos sob Tomás, começava a reagir. Não era assim que fazendas funcionavam. Sim, a instituição era brutal, mas ainda tinha correntes de instinto humano correndo por ela. Guilherme estava drenando completamente essas correntes. Então algo aconteceu que atravessou até a dormência de Davi. Uma criança nos alojamentos, uma menina pequena chamada Ruth, adoeceu com febre de inverno. Sua mãe, realocada pelo sistema de identidade, não tinha permissão para ficar com ela à noite. A separação causou angústia e a febre da menina piorou. Quando a mãe implorou permissão para voltar à cabana da filha, Guilherme não ficou com raiva. Simplesmente anotou: tempo gasto andando reduz o sono. Sono reduzido impacta a produção. E recusou. Davi engoliu em seco e não disse nada. Na manhã seguinte, a febre da menina subiu mais. A mãe chorava em silêncio durante o trabalho no cafezal. Outros trabalhadores evitavam olhar para ela, aterrorizados que a empatia se tornasse visível, mensurável, punível. Naquela noite, Ruth morreu. Ninguém chorou alto. Não abertamente, não alto. Não podiam arriscar. Uma demonstração pública de luto reduziria a produtividade na manhã seguinte. Produtividade reduzida significava rações reduzidas. Rações reduzidas significavam perigo. Então a mãe chorou em silêncio na cabana, mãos no rosto, corpo tremendo sem som. Guilherme a observou da porta, frio, estudando, reflexivo. Escreveu naquela noite: apego emocional produz instabilidade. Diluição adicional necessária. Esse foi o momento em que a descida psicológica da fazenda Rio Verde se tornou irreversível. Mas o que aconteceu em dezembro, a próxima fase do sistema de Guilherme, seria lembrado não só por cartas e livros contábeis, mas pelos relatórios selados do delegado. Relatórios que os historiadores só leriam 90 anos depois. Relatórios que descreviam práticas impróprias para discussão civilizada, práticas que não se enraizavam na violência, mas no projeto. Dezembro chegou com um frio que se instalou sobre o Rio Paraíba do Sul como um aviso. Um daqueles invernos densos e sufocantes que desaceleram o mundo, mas afiam a mente. Na fazenda Rio Verde, o frio fez algo completamente diferente. Apertou o sistema de Guilherme. No tempo de Tomás, inverno significava trabalho mais leve e ocasional leniência. Sob Guilherme, o inverno se tornou o ambiente perfeito para testar novas variáveis. A temperatura caiu, mas as expectativas dele não. As métricas de produtividade permaneceram inalteradas. As exigências de produção permaneceram fixas. O resultado era previsível. Mãos mais frias trabalhavam mais devagar. Trabalho mais lento significava redução de rações. Redução de rações significava corpos mais fracos. E corpos mais fracos produziam trabalho ainda mais lento no dia seguinte. A espiral se aprofundou. Guilherme não era cego a isso. Notava os padrões, mapeava sua progressão, comparava entre grupos, mas ao contrário de um feitor normal ou até de um especialmente cruel, não baixava as expectativas. Ajustava outra coisa, o ambiente. Certa manhã, Davi descobriu que o menino havia se levantado antes do amanhecer e caminhado sozinho pelos cafezais para observar como o frio influenciava o ritmo humano. Estudou padrões de respiração,
rigidez das mãos, tempos de reação. Então implementou uma norma tão clínica em sua lógica que até a voz de Davi tremeu ao repeti-la. A exposição ao frio melhora a circulação e aumenta o estado de alerta. Luvas não são permitidas durante o trabalho no campo. Foi a primeira vez que Davi hesitou abertamente. Mestre Guilherme, disse baixinho, tem gente mais velha lá fora, fracos. As mãos vão rachar nesse frio. Guilherme levantou os olhos do livro com uma expressão calma. Sensação reduzida aumenta a disciplina. Luvas reduzem a precisão. A precisão precisa aumentar no inverno para compensar a fadiga ambiental. Seu tom nunca mudou, nem quando as pessoas começaram a mostrar mãos rachadas e sangrando em poucos dias. Era tudo dado. O delegado de Vassouras visitou novamente por volta dessa época, não como inspeção oficial, mas porque algo o atormentava desde outubro. Não conseguia afastar a sensação de que a propriedade guardava uma verdade que ele não deveria testemunhar. Quando pisou no solo da fazenda Rio Verde naquela manhã de dezembro, o frio o atingiu. Mas não era o tempo que o inquietava. Era o silêncio. Não o silêncio da rotina ou da ordem. Era o silêncio de pessoas despojadas do próprio som, como se o barulho tivesse se tornado perigoso. Aproximou-se dos cafezais e viu algo que mais tarde descreveria como humanidade mecânica. Dezenas de pessoas se movendo em padrões sincronizados, respirando em uníssono, mãos rachadas e sangrando, mas nunca parando. Ninguém olhou para cima quando o delegado chegou, nem mesmo as crianças trabalhando ao lado das mães. Moviam-se sem os gestos inconscientes que fazem uma pessoa parecer viva, sem se remexer, sem curiosidade, sem desafio, só movimento. Movimento calculado, praticado. Encontrou Davi e perguntou baixinho, todo mundo está bem aqui? O feitor hesitou, não porque quisesse mentir, mas porque não sabia como articular a verdade. O menino tem seus métodos, murmurou por fim. Rígido sim, mas legal. O delegado acenou devagar, embora tudo dentro dele gritasse que a legalidade não era mais o problema. Quando encontrou Guilherme novamente, a criança o cumprimentou com educação perfeita, postura ereta, mãos cruzadas com cuidado atrás das costas, voz firme. Bom dia, delegado. O senhor é bem-vindo para inspecionar o que desejar. E essa era a parte inquietante. Ele não estava escondendo nada. Não precisava. Brutalidade deixa marcas. O sistema de Guilherme não deixava nenhuma. Mais tarde naquela tarde, numa carta que permaneceria selada por quase um século, o delegado escreveu: os olhos do menino não refletem crueldade, refletem ausência. Aquela ausência se tornava mais aparente a cada dia. Durante dezembro, Guilherme mudou o foco de controlar o comportamento para controlar a atenção. Começou a experimentar com a ideia de que as pessoas trabalham mais rápido quando a atenção se estreita. Primeiro, reduziu ainda mais a conversa, não punindo a conversa diretamente, mas punindo o desvio de atenção. Quem fosse pego olhando para o céu, virando a cabeça ou olhando para outro grupo perdia uma pequena porcentagem das rações. Para garantir justiça, Davi e outros supervisores eram obrigados a documentar cada desvio de atenção. Logo os trabalhadores mantinham os olhos fixos para a frente, aterrorizados que um momento de curiosidade ou distração pudesse custar comida. Então veio a mudança mais perturbadora de todas, a punição da expressão emocional. Guilherme notou que a produção das pessoas piorava quando elas estavam visivelmente chateadas, enlutadas, ansiosas ou angustiadas. Então implementou uma norma dizendo que demonstrações emocionais contavam como estados interruptivos. Se alguém chorasse, rações reduzidas. Se alguém suspirasse alto, rações reduzidas. Se alguém parecesse temeroso, rações reduzidas. Qualquer emoção que perturbasse o sistema agora era quantificável, e qualquer coisa quantificável era punível. Quando um jovem desabou durante o trabalho depois que a irmã desmaiou, Guilherme se aproximou dele com precisão calma. Você está perturbando o ritmo, disse como se descrevesse um mau funcionamento mecânico. Instabilidade emocional reduz a produção. Redução de produção reduz a integridade do sistema. O jovem teve meia diária de rações cortada. A irmã teve um quarto por distrair o grupo. As pessoas aprenderam rápido. Emoção virou responsabilidade. O luto foi para dentro. A dor ficou silenciosa. Até a alegria, o pouco que restava, era sufocada. Um sorriso podia ser interpretado como distração. Uma risada podia ser vista como ineficiência. Então a risada morreu. O luto morreu. A esperança morreu. O sistema que Guilherme construiu exigia isso. E ainda assim, a parte mais assustadora não era o que os trabalhadores perdiam. Era o que Guilherme ganhava. Ele começou a desenvolver um novo método que chamava de conformidade antecipatória. Em vez de reagir a erros, queria que as pessoas os prevenissem instintivamente. Queria que sentissem as regras antes que fossem ditas, que se ajustassem antes que a correção fosse necessária. Testou o conceito introduzindo expectativas vagas, padrões sem forma escrita.
Dizia a grupos que havia uma ineficiência ali sem especificar qual era. O pânico se espalhava enquanto tentavam adivinhar a falha, e do pânico vinha a adaptação. As pessoas endireitavam a postura, aumentavam o ritmo, eliminavam micropausas, antecipavam a correção, remodelando-se antes que ele precisasse intervir. Esse foi o momento em que Guilherme conseguiu o que nenhum gerente adulto de fazenda jamais havia conseguido: conformidade sem comando, obediência sem ordens, controle sem força. A Fazenda Rio Verde havia se tornado algo além de uma fazenda, algo além de crueldade ou disciplina ou hierarquia. Tinha se tornado um laboratório, e cada pessoa que vivia dentro de seus limites havia se tornado um sujeito involuntário. Mas dezembro não foi o fim, porque em janeiro, quando o frio endureceu, quando os corpos enfraqueceram, quando o sistema atingiu pressão máxima, Guilherme introduziu a fase final, a fase que quebrou a Fazenda Rio Verde, a fase que forçou até o delegado a intervir, a fase que os documentos selados só insinuavam com frases como imprópria para discussão civilizada. Janeiro chegou como uma lâmina. O frio se aguçou, gelo crustou nas margens do rio Paraíba do Sul, e o vento carregava uma amargura que fazia o mundo parecer oco. A Fazenda Rio Verde, já esticada ao limite, entrou no período mais perigoso do experimento de Guilherme. Os corpos estavam mais magros, o sono era escasso, as mãos rachadas até o osso. Ainda assim, o trabalho continuava com o mesmo ritmo mecânico. Ninguém ousava diminuir nem para respirar. E o menino, agora quase 11 anos, observava tudo com a mesma calma inalterada, olhos percorrendo de tarefa em tarefa, medindo a máquina humana que havia construído. Foi quando introduziu a fase que os historiadores mais tarde teriam dificuldade para descrever. Chamaram de dissolução de identidade, embora Guilherme nunca usasse o termo. Em suas anotações usava uma única frase: remover o eu. Sua lógica era gelada. Acreditava que as pessoas trabalhavam de forma ineficiente porque carregavam demais de si mesmas nas tarefas, memórias, emoções, vidas interiores. Essas coisas as tornavam imprevisíveis. Então começou a retirá-las peça por peça. Começou com pertences pessoais. Os trabalhadores da Rio Verde não tinham muito. Pequenos objetos, brinquedos feitos à mão, pedaços de pano, cartas, fragmentos de memória. Mas Guilherme declarou que todos os pertences, não diretamente ligados ao trabalho, eram objetos desnecessários que perturbavam a conformidade. Davi recebeu ordem de confiscar tudo. Mães viram bonecas serem tiradas dos filhos. Homens perderam figuras esculpidas que haviam levado anos para fazer. Velhas entregaram lembranças passadas de geração em geração. Nada foi feito com violência. Foi feito com a eficiência silenciosa que Guilherme preferia. A fase seguinte foi ainda pior. Guilherme percebeu que nomes criavam um senso de identidade que interferia no sistema. As pessoas associavam seus nomes com família, história, individualidade. Então substituiu nomes por números. Uma mãe não era mais Maria, virava unidade 12. Um menino não era mais Benjamin, virava unidade 47. A numeração não era aleatória. Combinava com a função atribuída e a produção esperada. A mente humana resiste a ser reduzida a um número no começo, mas quando fome, exaustão e medo enfraquecem você por tempo suficiente, até um número pode começar a aparecer a verdade. Em 10 de janeiro, até a obediência de Davi começou a rachar. Certa noite, depois que Guilherme anunciou o sistema de numeração, o feitor se aproximou dele com cautela. Mestre Guilherme, senhor, essas pessoas... Os nomes ajudam a mantê-las estáveis. Tirar isso vai quebrá-las. Guilherme olhou para ele com a mesma calma deliberada que reservava para cálculos. Quebrá-las não é o objetivo, disse. Remover variação desnecessária é. Davi engoliu em seco, incapaz de articular uma resposta. Não era um homem moral, mas sentia algo escapando dos limites humanos. O delegado de Vassouras, enquanto isso, havia recebido mais 2 cartas preocupantes, anônimas, fragmentadas, mas todas descrevendo o mesmo fenômeno. As crianças não sorriem, dizia uma carta.